Oi, pessoal, vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre genética. Já estamos chegando perto do fim desse conteúdo, então vamos aproveitar aí os nossos últimos momentos. Hoje nós vamos falar sobre a transmissão de algumas características genéticas, tá? Então nós vamos ver a transmissão aí de 3 características genéticas, como que ocorre essa transmissão. E durante esse estudo a gente vai acabar revendo conceitos como heredograma, quadro de Punney. Então, fique atento porque acaba também sendo uma revisão de alguns assuntos que nós vimos até aqui. Bem, além disso, nós teremos hoje a nossa frase para poder abrir a atividade de hoje. E a primeira parte da nossa frase é o seguinte: a transmissão de características genéticas. Essa é a primeira parte da frase. Lembre-se que ao final, para poder você abrir a atividade que vale a sua pontuação e também a sua presença, você tem que saber a frase completa. E a primeira parte é a transmissão de características genéticas. Vamos lá? Então, dando prosseguimento às nossas aulas de genética, já estamos quase chegando ao fim desse conteúdo, desse assunto. Hoje vamos falar sobre a transmissão de algumas características genéticas. Primeira característica que nós vamos ver como que funciona a transmissão é o albinismo. O albinismo, gente, é uma condição na qual as células da pessoa, do indivíduo, elas não produzem ou produzem uma quantidade muito pequena do pigmento chamado melanina. A melanina é um pigmento que vai estar presente tanto na pele, quanto nos cabelos, pelos e também nos olhos, na parte colorida dos olhos, e é um pigmento que ele é responsável por dar cor. Quanto mais melanina a gente tem, mais escura é a pele, o cabelo e os olhos, mas além disso ela também é responsável pela proteção contra os raios ultravioleta do sol, prevenindo assim até mesmo queimaduras e câncer de pele. A pessoa que é albina, ela tem que ter um cuidado redobrado com a exposição aos raios solares, então ela tem que muitas vezes buscar o uso de um protetor solar bem mais forte, tá? Existem vários níveis de albinismo, esses que vocês podem observar aqui na nossa foto, né, que está aqui no nosso slide, são de pessoas que têm uma condição aí de um albinismo bem característico, né, onde praticamente não produz melanina nenhuma, nem no cabelo, nem na pele, nem nos olhos, né, apresentando de cor extremamente clara, chegando ao ponto do cabelo também ser totalmente branco, né, os pelos também. Bem, o albinismo ele é condicionado por um alelo recessivo, então a primeira informação que já está sendo dada aqui para a gente é que o alelo que vai dizer que a pessoa vai ser albina, ele é recessivo. Ou seja, ele só se manifesta quando ele está em homozigose, quando a pessoa ela é A minúsculo, A minúsculo. Aqui no caso do albinismo, a gente vai representar pela letra A, tá? A pigmentação normal ela é condicionada pelo alelo dominante, que é o A maiúsculo, que pode estar em homozigose, então a pessoa para ela ser normal, para ela não ser albina, ela pode ser A maiúsculo, ou também pode estar em heterozigose, que a pessoa pode ser A maiúsculo, A minúsculo. Beleza? Aí vem uma pergunta: será que pais com pigmentação normal das células, ele não é albino, esses pais, um homem ou uma mulher, eles podem ter filhos albinos? Então, um casal normal pode ter filho albino? Bem, isso vai depender da sua história familiar. Por isso a importância lá do heredograma. A gente vai ter que conhecer um pouquinho melhor da história dessa família para determinar se eles podem ou não ter um filho albino, sendo que os dois não são albinos. Então, vamos ver essa situação aí, entendendo um pouquinho melhor da situação da família, né? Do histórico familiar. Suponha um casal com pigmentação normal da pele. O pai da mulher é albino e a mãe do homem é albina, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é resumir as informações mais importantes que foram dadas até aqui. Primeira coisa, característica que está sendo analisada é o albinismo. Quais são as possibilidades de genótipos que as pessoas podem ter? Quais são as combinações dos genes aí, né, desses fatores que a gente viu que são possíveis? Bem, a pessoa ela pode ser A maiúsculo, como o A maiúsculo ele é dominante, ele diz que é normal, que a pessoa não vai ser albina, então essa pessoa ela é normal e é homozigota. Quer dizer que então os dois genes que ela tem são iguais, são A maiúsculo no caso. A pessoa pode ser A maiúsculo, A minúsculo. No caso, ela também é normal, porque o A maiúsculo diz que ela vai ser normal e ele é dominante, ele domina sobre o A minúsculo, mas ela não é mais homozigota, ela é heterozigota. Ela tem um gene que fala que ela vai ser normal e outro que ela vai ser albino. Só que o normal, no caso, que é o A maiúsculo, ele é dominante. Então, a pessoa ela é
normal, mas ela é heterozigota. Ela carrega o gene para o albinismo, mas ele está lá escondidinho, ele está lá recessivo. E por último, a pessoa pode ser A minúsculo, A minúsculo. Nesse caso, os dois genes dizem que a pessoa vai ser albina. Eles são recessivos, mas como não tem nenhum dominante aqui, os dois são recessivos, então é ele mesmo que vai aparecer, porque não tem ninguém para dominar. Então, no caso, essa pessoa vai ser albina e, obrigatoriamente, para ser albino, tem que ser homozigoto, tem que ser A minúsculo, A minúsculo. Porque se tiver um A maiúsculo, esse A maiúsculo domina e aí essa pessoa acaba sendo normal. Bem, na situação aqui, né? Tô só destacando as 3 possibilidades para ficar destacadinho ali pra gente. Na situação aqui, a pergunta é o seguinte: um casal normal, então um homem e uma mulher, podem ter um filho albino? Então fica interrogação. Pode ter um filho albino? Bem, foi falado um pouquinho da história dessa família. A mãe do homem é albina e o pai da mulher que forma esse casal é albino. Então, a gente já tem mais informações que dá para a gente entender melhor como é que é o genótipo aqui desse casal e entender se eles têm a chance ou não de ter um filho albino. Bem, todo mundo aqui desse heredograma que foi montado, que é normal, então todos esses que não são pintadinhos, esse filho aqui que tem a interrogação eu não sei, né? Vou descobrir. Mas todos esses que são normais, eu sei de uma coisa. Para ser normal, tem que ter pelo menos um A maiúsculo. Talvez sejam 2 A's maiúsculos, mas assim, talvez não, talvez seja um A maiúsculo e outro A minúsculo. Então eu sei que pelo menos um A maiúsculo, todo mundo aqui que é normal tem. Então eu tô colocando aqui um A maiúsculo para todos que são normais. Este homem, né, que é pai do homem aqui que forma este casal, o outro gene dele eu não sei porque eu não tenho informações dos pais dele, tá? O mesmo ocorre com a mãe aqui dessa mulher que forma o casal. Eu não sei qual é a outra letra porque eu não sei nada dos pais dela, porque isso não foi informado. E para mim aqui nesse exemplo, nesse caso, para responder essa pergunta, não é relevante, não é importante isso. Beleza. Outra coisa que eu tenho certeza, para a pessoa ser albina, ela tem que ser A minúsculo, A minúsculo. Então eu tenho certeza que essa mulher aqui, já que ela é albina, ela é A minúsculo, A minúsculo. E este homem aqui, se ele é albino, ele também é A minúsculo, A minúsculo. Joia. Então, vamos lá. Vamos agora nos focar aqui neste homem que forma esse casal que eu quero analisar. Ele é normal, então eu sei que ele tem um A maiúsculo. Porém, se ele tem um A maiúsculo, eu tenho que saber o seguinte: se ele é filho desse casal, obrigatoriamente ele recebeu um dos fatores, um dos genes, ou seja, uma das letras, né, que aqui a gente apresenta por letras. Uma veio do pai e obrigatoriamente uma veio da mãe. A mãe, gente, ela tem A maiúsculo para mandar? Não, ela só tem A minúsculo. Ela tem um A minúsculo e outro A minúsculo também. Então, obrigatoriamente, essa mulher mandou para esse filho um A minúsculo. Eu sei que ele tem que ter um A minúsculo porque a mãe dele só tem A minúsculo para mandar. E o outro gene que ele recebeu, eu sei que foi um A maiúsculo, e no caso foi do pai, porque ele é normal. Para ele ser normal, pelo menos um A maiúsculo ele tem. E eu sei que da mãe não veio, porque a mãe só tem A minúsculo para mandar e ela mandou, tá? Professora, mas não tem como ele ter 2 A maiúsculo aqui? Tipo, ele pegou 2 do pai? Não. Sempre é um do pai e outro da mãe. Então, a mãe mandou um A minúsculo e se ele é normal e eu sei que ele tem um A maiúsculo, ele recebeu então desse pai, que é normal, tá? Ah, e o outro gene aqui do pai? Não sabemos, teríamos que ter mais informação, mas pra gente não vai importar, porque a pergunta é se esse casal aqui pode ter um filho albino. E eu já descobri aqui como é que é o genótipo do homem que forma esse casal. Vamos agora nos focar na mulher. Eu sei que ela tem obrigatoriamente um A maiúsculo, porque ela é normal. Esse A maiúsculo, ela recebeu então da mãe, porque a mãe tem A maiúsculo para dar. Porém, o pai, por ser albino, só tem A minúscula, e é a mesma lógica que a gente usou ali. Consequentemente, com certeza, ele mandou um A minúsculo para essa filha. Então, essa mulher, com certeza, é A maiúsculo, A minúsculo, porque ela recebeu um A minúsculo do pai, obrigatoriamente, porque é só isso que ele tinha para mandar, tá? E ela recebeu o outro A, que no caso eu sei que é maiúsculo porque ela é normal, ela recebeu da mãe. Aí a mãe, qual é o outro gene dela? Não sabemos e no nosso caso, como falei, não vai ser relevante. A pergunta é, esse casal, que agora eu sei que o homem é A maiúsculo, A minúsculo, e a mulher é A maiúsculo, A minúsculo, podem ter um filho albino? Para responder,
somente fazendo o quadrinho de Punnett. Vamos ver as possibilidades agora de filhos desse casal, agora que eu sei quais fatores eles possuem. Primeiro, o homem, a gente coloca aqui nas colunas. O homem desse casal, ele é A maiúsculo, A minúsculo. Então, a primeira coluna, coloco A maiúsculo, segunda coluna, coloco A minúsculo, tá? A mulher é A maiúsculo, A minúsculo. Vou distribuir nessas duas linhas aqui. Então, ela é A maiúsculo, A minúsculo. A maiúsculo vai ficar em uma linha, A minúsculo vai ficar em outra linha. Agora é que nem batalha naval, né? A gente vai fazendo o cruzamento da coluna com a linha. Pai mandou A maiúsculo, mãe mandou A maiúsculo. Primeira possibilidade de filho, A maiúsculo, A maiúsculo. Mãe mandou A maiúsculo, pai mandou A minúsculo. Lembrando que sempre o maiúsculo fica na frente, tá? Não interessa se vê o do pai ou da mãe, ele sempre fica na frente. Então, segunda possibilidade de filho, A maiúsculo, A minúsculo. Terceira possibilidade de filho, A maiúsculo, A minúsculo também, porque o pai mandou maiúsculo, a mãe minúsculo. E última possibilidade de filho, A minúsculo, porque os dois aqui nessa possibilidade mandaram A minúsculo. Cada quadradinho desse é 25% de chance. Então, ao todo, 75% dos filhos vão ser normais, porque vão ter pelo menos um A maiúsculo, sendo que desses 75%, 25% é homozigoto, A maiúsculo, e 50%, esse 25 mais esses 25 aqui, A maiúsculo, A minúsculo. E apenas 25% de chance de ser A minúsculo, A minúsculo. É uma possibilidade menor, mas ela existe. A pergunta era: um casal que tem pele normal, que não é albino, pode ter um filho albino? Sim. Olha o exemplo aí. Nessa situação que foi passada, sim, tá? Porque eles vão ter, no caso, 25% de chance de ter um filho albino, sim, tá? Então, resposta, sim, esse casal pode ter filhos albinos. Se a pergunta for mais específica e quiser saber quantos por cento, nesse caso aí, 25% de chance, tá? Próxima característica, presença de sardas. As sardas, gente, são as manchinhas, né, geralmente pequenininhas, em toda a pele, que são causadas pelo aumento da concentração de melanina em certas partes ali da pele, em certas partes do corpo. As sardas, elas não são um problema, elas não geram nenhum problema de saúde. Tem pessoas que às vezes se incomodam, que querem esconder, né? Coloquei até uma blogueira muito famosa, que é a Mari Maria, né? Que ela faz muitas propagandas aí de cosméticos e tal, de maquiagens, onde ela consegue, quando ela quer, né, camuflar totalmente ou parcialmente as sardas que ela possui. Mas as sardas em si, elas não são um problema de saúde. As sardas, elas têm um fator importante genético, a pessoa ela pode ter uma predisposição, né, a ter sardas, e uma coisa que aumenta ainda o surgimento das sardas é a exposição ao sol. Então, se a pessoa já tem a predisposição e ela se expõe muito ao sol, ela vai gerar, né, ela vai ter uma formação maior ainda de sardas. Mesmo pessoas que não têm uma predisposição tão grande, se ela se expõe muito, ela também pode acabar tendo aí esse surgimento de sardas. Então, o uso de protetor solar, ele também vai prevenir, vai cooperar para que não surjam tantas sardas, né? Lógico que quando a pessoa ela tem uma tendência genética muito forte, mesmo que ela tome pouquíssimo sol, ela ainda assim vai ter uma grande quantidade de formação de sardas, tá? Não é um problema de saúde, mas é uma característica genética que a gente vai estar analisando aqui. Suponha, então, que um homem com sardas, então esse homem tem sardas, ele é heterozigoto para esse caráter, para essa característica, e ele casou-se com uma mulher também com sardas. Gente, antes da gente continuar esse problema, eu quero que você pare para raciocinar na seguinte lógica. Este homem, ele tem sarda, então a característica que apareceu nele foi sardas. Porém, ele é heterozigoto. O que isso quer dizer? Se ele é heterozigoto, quer dizer que um dos genes dele dizia que ele ia ter sarda e o outro gene dizia que ele não ia ter sarda. Aí eu te pergunto, qual que foi dominante? No início falou que ele tem o quê? Sardas. Então, se ele tem um gene que fala que ele não vai ter sarda e outro que diz que ele vai ter sarda e no fim das contas ele tem sarda, isso quer dizer que a característica com sarda, ela é dominante. Tá? Porque mesmo ela em heterozigose, mesmo quando ela estava com outro gene que dizia o contrário, ela que dominou. Então a característica com sardas, ela é dominante nesse exemplo aqui. Eu já tô falando essa lógica para vocês porque nesse problema não falou quem é dominante e quem não é. Não falou de forma direta, mas acabou que ficou subentendido, só é você usar um pouquinho aí da lógica, tá? Então suponha um homem com sardas, heterozigoto para esse caráter, para essa característica. Então a característica sarda ela é dominante, né? Casou-se com uma mulher também com sardas. Aí não falou se a mulher é homozigoto ou heterozigoto. O casal teve 2 filhos,
né? Filhos, então são meninos. Um com sardas e outro sem sardas. Será que podemos deduzir qual é o genótipo dessas pessoas e qual é o caráter dominante, com sardas ou sem sardas? Então, vamos lá. Um casal onde o homem tem sardas e a mulher também tem sardas, então tá pintadinho aqui de preto porque a característica que a gente está analisando é presente neles. E eles tiveram 2 filhos, um com sarda, outro sem sarda, beleza? Vamos resumir então as características, as informações que a gente teve até aqui. Característica analisada, sardas. Possibilidades. A pessoa pode ser N maiúsculo, né? O N está representando o fator dominante, o N maiúsculo, tá? No caso, a pessoa ela tem sardas e ela é homozigota. Então, ela é pura para essa característica. Ela tem sardas e ela é homozigota. A pessoa pode ser N maiúsculo, N minúsculo. Novamente, ela tem sardas, porque a característica com sardas ela é dominante, ela dominou sobre o N minúsculo, que diz que a pessoa não vai ter sardas, mas ela é heterozigoto. Que no caso justamente o caso aqui do homem, né? Ele é heterozigoto, mas ele tem sarda. Então quer dizer que a característica N maiúsculo, que é com sardas, dominou sobre a característica sem sardas. E por fim, tem a possibilidade da pessoa ser N minúsculo, N minúsculo. Aí, no caso, a pessoa é sem sarda e ela é homozigota, tá? Porque a característica que ela é recessiva, ela só aparece assim, né? Se ela estiver sozinha. Então, no caso, o homem que foi dito aqui no problema, ele é N maiúsculo, N minúsculo. Ele é heterozigoto e com sardas. Então, eu já posso colocar essa informação aqui. A mulher com quem ele é casado, eu sei que ela tem sarda. Não me falou se ela é homozigoto ou heterozigoto, então eu sei que ela tem sardas, então pelo menos um N maiúsculo eu sei que ela tem, tá? Pela lógica. O filho que eles tiveram, também eu sei que pelo menos um N maiúsculo ele tem, porque ele também tem sarda. Ele pode ser assim ou assim, por enquanto eu não sei. Bem, e por fim, o último filho aqui, que não tem sarda, já que ele não tem sarda, a única chance que existe é dele ser N minúsculo, N minúsculo. Então ele é sem sarda e ele é homozigoto. Aí eu pergunto para você, se esse filho, ele é N minúsculo, N minúsculo, ele não teve que receber um N minúsculo, desculpa, do pai e outro N minúsculo da mãe, lembrando, ele não pode ter recebido os 2 N minúsculos só do pai. Não, ele tem que ter recebido um do pai e um da mãe. O pai, beleza, eu já sei que o pai tem N maiúsculo e tem N minúsculo, então ele deve ter mandado para esse filho aqui em específico N minúsculo. A mãe, como ela teve esse filho que é normal, ele é N minúsculo, N minúsculo, eu já consigo deduzir automaticamente que ela também tem que ter um N minúsculo para ter doado esse N aqui, ter enviado esse N minúsculo para esse filho, tá? Então, com isso, eu já consigo deduzir o genótipo desse casal. Tanto ele quanto ela são heterozigotos, são N maiúsculo, N minúsculo. E desse filho aqui? Bem, desse filho não tem como determinar, né? Porque ele pode ter recebido tanto N maiúsculo de um dos pais e também do outro, então ele pode talvez ser N maiúsculo. É possível? É, porque os 2 pais têm para mandar. Como ele também pode ter recebido um N maiúsculo de um dos pais e um N minúsculo de outro dos pais. Não dá para saber. No nosso caso aqui, não vai atrapalhar para a gente poder responder as perguntas, tá? Porque as perguntas são: será que podemos deduzir qual é o genótipo dessas pessoas e qual é o caráter dominante? Então, de muitas das pessoas a gente consegue deduzir, tá? E sim, a gente já conseguiu deduzir qual é o caráter dominante. Bem, vamos ver todas as possibilidades de filhos que esse casal pode ter. O homem é N maiúsculo, N minúsculo, então a gente vai distribuir aqui nas colunas. A mulher também é N maiúsculo, N minúsculo, a gente vai distribuir nas linhas. E a gente faz os cruzamentos, N maiúsculo e N maiúsculo, N maiúsculo, N minúsculo, N maiúsculo, N minúsculo, N minúsculo, N minúsculo. Lembrando que cada quadradinho é 25% de chance. Bem, como a gente pode ver aqui, eles têm 75% de chance de ter um filho com sardas. Tanto foi que teve um filho aqui com sardas. Mas existem 2 possibilidades. 50% de chance de ser N maiúsculo, N minúsculo. E 25% de chance de ser N maiúsculo, N maiúsculo. A gente não sabe em qual dessas 2 situações o filho, esse primeiro filho aqui, caiu. A gente sabe que era bem grande mesmo a chance de ser com sardas. A chance é maior dele ser assim, heterozigoto, mas não é certeza. A gente não tem como identificar isso ser uma análise genética ou de repente observando lá na frente quando ele tiver filhos, como é que vai ser. E tem 25% de chance, que foi o caso aí do segundo filho, de ser N minúsculo, de ter um filho sem sardas. Então,
desse primeiro filho a gente não consegue completar, a gente só sabe que tem um N maiúsculo. E respondendo, genótipo do casal. O homem é N maiúsculo, N minúsculo. A mulher é N maiúsculo, N minúsculo. Caráter que é dominante é o caráter com sardas, que no caso a gente vai representar pela letra N maiúsculo. E agora, gente, a segunda parte da nossa frase. A segunda parte da frase é: pode ser melhor compreendida. Então, segunda parte da frase, para você conseguir abrir a sua atividade, que vale nota e também vale a presença, é pode ser melhor compreendida. Bem, capacidade de dobrar o polegar vai ser a última característica genética que a gente vai ver como ela pode ser dada, né, na aula de hoje. Então, gente, há pessoas que conseguem dobrar o polegar assim para trás, que nem eu tô fazendo aqui agora. Você também vai acabar parando aí e vendo se você consegue dobrar assim os polegares para trás. E há pessoas que não conseguem, que por mais que ela force, sempre o polegar fica assim retinho, ele não dobra assim para trás. Tá? Então, como vocês podem ver aqui também nas imagens, ó, tem pessoas que por mais que forcem, sempre o polegar fica assim retinho, e tem algumas pessoas que conseguem dobrar ele para trás. Professora, qual a vantagem? Nenhuma. É só uma característica genética que a gente pode analisar, mas ela não traz nem vantagens nem desvantagens, tá? Então, há pessoas que conseguem dobrar e outras pessoas que não conseguem dobrar o polegar para trás. A capacidade de dobrar o dedo polegar para trás, ela é condicionada por um alelo recessivo. Então, quem consegue é porque tem os alelos recessivos para isso daí. Logo, só se expressa se o indivíduo é homozigótico recessivo, ou seja, apresenta o genótipo D minúsculo, D minúsculo. Como é uma característica recessiva, ela só aparece quando ela está sozinha. Então, a pessoa tem que ser D minúsculo, para conseguir dobrar assim o polegar para trás. Suponha que um casal, ambos sem conseguir dobrar o polegar para trás, teve uma filha que tem sim essa capacidade de dobrar o polegar para trás. É possível prever, né, adivinhar, descobrir os genótipos desse casal? E qual é a probabilidade de esse casal ter outro filho sem a capacidade de dobrar o polegar para trás? Então, vamos lá. Tem um casal, tanto o homem quanto a mulher não conseguem dobrar o polegar, então eles têm, a gente colocou aqui sem estar pintadinho, né? E eles tiveram uma filha que tem a capacidade, tá? Vamos resumir aqui as informações principais. D maiúsculo, não dobra e é homozigoto, porque como a gente viu, a característica de dobrar, ela é recessiva, então ela é o D minúsculo. Então, a característica de não dobrar, ela é dominante, ela é representada pelo D maiúsculo. D maiúsculo, D minúsculo, não dobra, mas é heterozigoto. E por fim, quem consegue dobrar? D minúsculo, dobra e é homozigoto. Bem, destacando aqui todas, né, as possibilidades, vamos analisar esse casal e essa filha. Se tanto o homem como a mulher não dobram, eu sei que pelo menos um D maiúsculo os dois têm que ter, porque para não dobrar você tem que ter pelo menos um D maiúsculo, tá? Ou você é D maiúsculo, ou você é D maiúsculo, D minúsculo. A filha, ela dobra, então, consequentemente, ela é D minúsculo, porque é a única possibilidade da pessoa conseguir dobrar ela ser D minúsculo, D minúsculo. Aí, de novo, você tem que lembrar que se ela é D minúsculo, ela recebeu um D minúsculo do pai e um D minúsculo da mãe. Eu sei que o pai tem pelo menos um D maiúsculo, mas se ele conseguiu mandar um D minúsculo para a filha, então ele é D maiúsculo, D minúsculo. O D maiúsculo ele tem, porque ele não consegue dobrar, e ele conseguiu mandar um D minúsculo para a filha, porque a filha tem dois D minúsculos. A mãe é a mesma coisa, ela tem um D maiúsculo porque ela não consegue dobrar, mas se ela conseguiu enviar um para a filha, é porque ela tem também um D minúsculo para poder enviar para a filha lá na hora da fecundação. Joia! Vamos ver qual a probabilidade desse casal ter outro filho sem a capacidade de dobrar o polegar para trás, porque de dobrar a gente já viu que eles têm, mas qual a probabilidade de ter um que não conseguiria dobrar? Bem, o pai é D maiúsculo, D minúsculo, então eu vou distribuir aqui nas colunas, D maiúsculo de um lado, D minúsculo do outro. A mãe, D maiúsculo, D minúsculo também, distribuo nas linhas, D maiúsculo em uma linha, D minúsculo na outra. Agora, possibilidades, vai fazer o cruzamento. D maiúsculo com D maiúsculo, D maiúsculo com D minúsculo, D maiúsculo do pai com D minúsculo da mãe. Lembrando que sempre a gente está combinando o que tem na coluna com o que tem na linha aqui, tá? Aqui é o encontro.
e D minúsculo do tanto do pai quanto da mãe. Lembrando que sempre o maiúsculo fica na frente, independente de ter sido enviado pelo pai ou pela mãe. Então, é 25% de chance cada quadradinho desse representa. Se a gente for analisar, ó, tanto quem é D maiúsculo, como quem é D maiúsculo, D minúsculo, todos esses, então, ao todo, 75% de chance de ter um filho que não consegue dobrar o dedo. E apenas 25% de chance de ter um filho que dobra sim, que consegue sim dobrar o dedo. Essa filha, coincidentemente, caiu nesses 25% de chance, que era bem menor. Mas, ao todo, esse casal tem 75% de probabilidade de ter outro filho sem a capacidade de dobrar o polegar. E apenas 25% de chance de ter um filho que consiga dobrar o polegar. É uma chance menor, mas ela pode acontecer. E é isso, gente. Foi a nossa aula de hoje. Sem esquecer da nossa última, da terceira e última parte da nossa frase, que é com o uso de heredogramas. Então, última parte da frase, com o uso de heredogramas. Coloque lá a frase completa, desbloqueie sua atividade, consiga sua nota e sua frequência dessa semana. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.